A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, querido professor, querida professora, papai, mamãe? Juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje é a lição de número 10. Já estamos aqui caminhando para o final de mais um trimestre, mas nesse trimestre em especial estamos encerrando mais um ano que trabalhamos juntos, que adoramos ao Senhor juntos, que ensinamos juntos e que espalhamos, a mensagem da cruz, o amor de Deus, a salvação que existe somente em Jesus para muitas e muitas crianças, muitas e muitas vidas que vão aí crescer, para fazer a diferença nesse mundo. Você foi escolhido pelo Senhor, eu fui escolhida, nós juntos fazemos parte desta grande obra, assim como os apóstolos de Jesus anunciaram a salvação depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Eles não estão mais aqui, quem está aqui somos nós, e nós continuamos aí levando a mensagem de salvação para muitos corações. Então isso é muito gratificante, saber que nós podemos fazer parte desse reino tão maravilhoso que é o reino de Deus. Então eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhinhos e fazer essa oração junto comigo. Senhor, obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que entremos na Tua presença para Te adorar, para buscar a Tua face, Senhor, para sentir a Tua presença, Senhor, para aprender mais um pouquinho de como levar o Teu grande amor para o coraçãozinho das nossas crianças. Senhor, cuida da vida dos Teus filhos, prepare o melhor desta terra, que cada dia mais possamos ser melhores, fazer a diferença e continuar espalhando por onde passarmos a Tua salvação e o Teu amor. Assim eu peço a Tua presença na nossa aula, que possamos sentir o nosso coração arder com a Tua presença neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então abra os seus olhos, abra o seu coração, para juntos aprendermos mais um pouquinho sobre o grande amor de Deus. E o que nós estamos aprendendo na casa do nosso Deus. Na casa de Deus, milagres acontecem. É o melhor lugar para nós estarmos, não é verdade? Às vezes vamos no shopping, às vezes vamos na casa de alguém, às vezes vamos para a praia, mas não existe igreja. A igreja é o melhor lugar para nós estarmos, que é a casa do nosso Deus, para estarmos juntos, reunidos, adorando o nome do Senhor. Certo que o Senhor está conosco aonde nós formos. Isso a gente não tem como negar, porque nós pedimos a presença e a proteção dele aonde nós vamos. Mas a igreja é a casa dele. Então, quando nós estamos ali, daí o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, isso é prazeroso, isso é satisfatório para nós, estar na casa do nosso Deus. Então, que você possa, nesse dia, levar essa alegria que contagia suas crianças, para que elas possam sentir prazer, não estar ali mais um domingo, estar ali porque o pai levou, não, que elas possam sentir prazer em estar, porque eles mesmos querem estar na casa do nosso Deus, Porque às vezes, ainda quando crianças, eles gostam de estar ali na casa do Senhor, mas e quando eles crescerem? Quando adolescente, quando jovem, nós precisamos dar a base no departamento infantil, ali na sua infância, para que eles possam sentir fortes na sua adolescência, na sua juventude e quando eles estiverem adultos. Então, que nós possamos fazer parte desse crescimento espiritual das nossas crianças. E tudo isso nós vamos aprender onde? Na casa de Deus, tá bem? Então, olha, essa história está no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 1 ao 10, bastante versículos aqui. Capítulo 5, versículo 12, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 12, Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16. E o objetivo desta aula? Que os alunos creiam que Deus ainda opera milagres no meio do seu povo. E o ponto central: o poder e milagres de Jesus não ficaram no passado. Então, o Senhor Jesus,
ele deixou as escrituras, e quando nós lemos esses milagres que Jesus realizou, parece que aconteceu ontem, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E olha que já faz milhares e milhares de anos que esses milagres aconteceram. Mas será que só aconteceu aqui e nunca mais? Não, o Senhor Jesus, ele é o mesmo, ele disse que nós faríamos também obras maiores do que a dele. Mas será que por nós mesmos? Não, por ele. Ele estando em nós, o Espírito Santo estando em nós, impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e os demônios serão expulsos, né? Então, milagres e maravilhas acontecem ainda através da minha vida, através da sua vida. Mas tudo isso pelo poder de Deus, né? Pelo poder que há no nome do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, que vai levar a cada um de nós aonde for necessário e vai mostrar aquilo que nós precisamos ver, até mesmo uma cura espiritual na vida das nossas crianças, né? Às vezes as nossas crianças têm timidez ao falar, mas que o Espírito Santo mostre a necessidade da sua criança, para que você possa ajudá-las, interceder a Deus por elas e cuidar da sua vida espiritual. É muito importante isso, que nós possamos pedir para o Senhor visão espiritual, porque as nossas crianças às vezes estão perto de nós e estão morrendo espiritualmente. Então precisamos fazer a vontade de Deus aqui nessa terra e pedir para que Ele nos mostre o melhor dele em nós, para que nós possamos ajudar as nossas crianças que estão precisando, né? Eu estou aqui preocupada com essa igreja, que hoje ela não quer parar aqui, né? Então, eu estou falando e pensando aqui que ela está querendo cair. Mas vamos lutando aqui com a casa do Senhor. Eu vou até tirá-la daqui, para que a gente possa não perder a concentração de continuarmos aqui falando sobre o poder do milagre, que existe isso ainda hoje na casa do nosso Deus. O Senhor, ele ainda opera milagres. O Senhor, ele não ficou lá no passado, não. Grandes milagres e maravilhas ele ainda opera, e eu sei que ele já tem operado na sua vida. Tem operado na minha vida durante esse ano. Quantas vezes passei aqui gravações tristes, precisando de cura, precisando de ajuda, e o Senhor, ele me ajudou. Hoje, nesse dia hoje, eu estou muito feliz, né? Embora a gente esteja cansada por tantas coisas que temos que fazer, porque não é somente gravar um vídeo, mas sim nos dedicarmos a isso. E tem os afazeres do dia a dia. Estou cansada, porém feliz, porque grandes coisas o Senhor realizou na minha vida nesse ano, e é somente motivo de agradecimento, de gratidão ao nosso Deus. E o Senhor Jesus, os milagres dele não ficou só no passado, ele ainda opera grandes milagres e maravilhas. Amém? Então que você possa iniciar a sua aula, receber os seus alunos com alegria e mostrar para eles que existe um Jesus que é real, que é presente na nossa vida e que ele continua operando milagres e maravilhas. Faça um desafio com eles, né? Peça para que eles apresentem alguém que está enfermo ou alguma necessidade, algo que eles queiram, que aos olhos deles parecem impossíveis. Então, o nosso Deus, ele opera. Se for para o bem, o nosso bem, ele opera sim grandes milagres e maravilhas. Então, nós precisamos despertar na vida das nossas crianças esse desejo. E hoje, na nossa igreja, na casa do nosso Deus, qual versículo que nós iremos aprender? O nosso versículo de hoje está no livro de Atos, no capítulo 5 e no versículo 12. Então, eu coloquei aqui alguns corações e eu imprimi alguns milagres de um desenho que tinha na internet. E depois eu vou colocar o link para vocês, aí na descrição do vídeo, para que vocês possam, se quiser, imprimir também. Pode dar uma lembrancinha, escrever um versículo atrás, né, de cada milagre de Jesus e oferecer para as crianças. É uma forma de você
poder deixar diferente o seu versículo. A lição pede outra forma. Aí você fica ao seu critério, fazer como está na lição ou fazer que nem eu estou apresentando. O que não pode é deixar de fazer, né? Talvez não queira nem fazer nenhum desses modelos, o seu modelo, mas faça, leva o seu melhor. Amém? Então vamos ler aqui na Bíblia, na palavra do nosso Deus, Atos capítulo 5, versículo 12, que diz assim, ó: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Mas será que isso era poder dos apóstolos? Não, poder de Deus, porque eles vivenciaram. Quem eram esses apóstolos? Eram os discípulos de Jesus, né? Então, os discípulos de Jesus são os apóstolos que continuaram o ministério de Jesus. E quando, né, não vou contar tudo aqui para vocês, que faz parte da lição, mas quem eram os apóstolos? Eram os discípulos de Jesus. E eles faziam por si só? Não. O Senhor disse para eles que daria poder vindo do céu para que onde eles impusessem suas mãos, onde eles chegassem, grandes milagres e maravilhas aconteceriam. E isso hoje cabe a mim e a você. Nós somos mensageiros, discípulos de Jesus. Então esse poder está sobre nós. Só precisamos ser obedientes e pedir para que o Senhor use a nossa vida para abençoar muitas e muitas vidas. E também crianças, né? Que eles possam sentir o desejo de ter a presença do Senhor, porque eles também podem, com as suas mãozinhas, orar e o Senhor operar grandes milagres e maravilhas. Então vamos aqui, olha, falar o nosso versículo de hoje, que se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 12, a parte A do versículo. Vamos ler juntos aqui, ó. 1, 2, 3. Memória em ação. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. Atos capítulo 5, versículo 12, parte A. Então, essa forma de você mostrar o versículo para eles, dá para vocês fazer a parte de memorização. Ir tirando partes do versículo e falando, mandando que eles repitam. Vamos lá mais uma vez, olha. 1, 2, 3. Memória em ação. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. Atos capítulo 5, versículo 12. E aí você pode ir tirando, pode embaralhar, pedir para que eles venham e coloquem na ordem formas de você trabalhar a memorização. E também não pode deixar de ler na Bíblia deles, né? Se eles trouxerem a Bíblia, utilize a Bíblia, a palavra de Deus, e também que você possa ler na sua Bíblia. E eu achei muito lindinho esses desenhos. Então você pode escrever o versículo atrás. Eu vou escrever nos que sobraram e vou tirar foto e vou colocar para vocês. E aí vocês podem, então, estar fazendo as lembrancinhas para dar para eles, cada um com um milagre que Jesus realizou, né? Porque aqui, olha, tem um milagre. Jesus caminhando sobre as águas, milagre da multiplicação dos pães, milagre do leproso que Jesus curou, do surdo e do mudo, e o milagre do cego de Jericó, e tem muitos outros milagres, muitos e muitos outros que Jesus realizou. Então, uma forma dinâmica aí de você apresentar a memória em ação e explicando para eles quem são os apóstolos e o que é milagres e maravilhas. O que é milagre? Milagre é aquilo que a medicina não consegue resolver, é aquilo que quando os médicos falou não tem mais jeito, pode ir embora e esperar a morte. Se não chegou o tempo ainda, Jesus, ele tem poder para curar. Deus, ele opera grandes milagres e maravilhas no meio do seu povo. É quando não tem mais saída. Quando você acha assim, não dá mais, Jesus, eu não consigo por mim mesmo mais. Os médicos não resolvem, remédio não resolve, dinheiro não tem. É onde o Senhor entra com milagres e maravilhas. E eu sei
que Ele já operou na sua vida. Amém? E sei que também todos nós esperamos um milagre ou uma maravilha, né, para que o Senhor Jesus opere em nossas vidas, na nossa família. Então, creia tão somente, não desista, não perca a sua esperança, porque a esperança nossa é somente Jesus, e Ele existe, e Ele está te vendo, e Ele está cuidando de você. Amém? Então, olha, vamos cantar esse cântico aqui, ó, que Jesus, Ele escuta tudo aquilo que nós falamos, né? Tudo aquilo que nós precisamos, Ele sabe. E o que a gente precisa? Continuar passo a passo e sempre marchando. Vamos lá? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Sim, então todo tempo o Senhor, Ele nos escuta e Ele nos defende. O que nós precisamos é continuar marchando, porque Ele tem muito ainda para nos mostrar e para que nós possamos fazer na sua obra. Então nós estamos aqui aprendendo sobre tudo o que podemos fazer na casa de Deus e aprender. E as nossas crianças vêm aprendendo sobre tudo que o Senhor Jesus, Ele fez aqui na Terra. Então Jesus, enquanto Ele esteve aqui na Terra, Ele operou muitos milagres e maravilhas. E os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, estava vendo tudo isso que Jesus estava operando, tudo isso que Jesus estava realizando. Mas chegou o momento de Jesus se entregar lá na cruz por mim e por você, né? Chegou o momento de Jesus cumprir o seu propósito de morrer ali na cruz para salvar a humanidade do pecado. Então Jesus morreu ali na cruz, derramou seu precioso sangue, mas a morte não venceu o nosso Senhor Jesus. Jesus, olha, Ele ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, Ele passou aqui na terra mais uns dias, deu muitas instruções para os seus discípulos e disse para eles que eles continuassem a fazer a obra de Jesus aqui na terra. E Jesus voltou para o céu. Os discípulos não viram mais Jesus, mas o Senhor Jesus disse: eu não vou deixar você sozinho, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai revestir vocês com fogo e vai dar ousadia para vocês continuar fazendo a minha obra. E foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas que estavam reunidas ali, e os discípulos estavam ali também. E eles foram cheios do poder de Deus. E quando eles foram cheios, agora o Senhor, Ele deu ousadia para que eles pudessem ter coragem, né? O que é ousadia? Coragem para continuar fazendo a obra do Senhor. E sabe o que eu acho mais lindo? Que isso foi se espalhando de discípulo, de apóstolo, né, para apóstolos, porque os discípulos de Jesus andaram com Jesus, mas teve outros discípulos que aprenderam sobre Jesus quando eles receberam Jesus como Salvador, que nem o apóstolo Paulo, né? Paulo não andou com Jesus, mas o Senhor Jesus deu a mesma unção, porque ele recebeu Jesus, ele teve a sua transformação. Lembra de Eutico, quando ele caiu da janela e Paulo foi lá e orou e ele ressuscitou? Não foi Paulo, foi o Espírito Santo, né? O poder de Deus que estava sobre a vida de Paulo, que está sobre nossas vidas, que fez com que Eutico ressuscitasse e ele voltasse para sua família. E os apóstolos de Jesus, aconteceram a mesma coisa com eles. Mas será que eles sabiam que já iria acontecer? Não, né? Eles foram conduzidos ali pelo Espírito Santo. Quando eles estavam indo, né, em direção à Porta Formosa, né, ao templo, para que eles pudessem orar,
Então ali vivia um mendigo, né, que todos os dias estava ali pedindo esmolas para que ele pudesse sustentar ali a sua vida, para que ele pudesse comer. E todos os dias ele estava ali, porque ele não podia andar, e ele então ia ali para pedir esmolas. E os discípulos de Jesus, né, Pedro e João, eles saíram para ir ao templo, e quando chegaram ali, se encontraram, né, deram de encontro com aquele paralítico que estava ali, não era nem mendigo, né, o paralítico que estava ali na porta, pedindo a sua esmola. E quando então aquele paralítico disse assim para Pedro e para João, me dá uma moedinha, me dá uma esmola, por favor. Talvez conversou mais um pouquinho, eu estou com fome, me dá um dinheiro. E ali então eles não tinham dinheiro, né? Eles tinham ido ali para orar, eles não, talvez, né, não tinha Pix naquela época, não tinha cartão de crédito, né? Não tinha eles não tinham dinheiro ali no bolso, que a Bíblia diz. E eles então olharam para aquele paralítico e disse assim, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, eles tinham algo para oferecer. Será que você tem algo para oferecer para Deus e para as suas crianças? Eles disseram, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se e anda. Olha só a ousadia. Talvez eles não estavam pensando nisso, mas o Espírito Santo conduziu-os a dizer essas palavras. Em nome de Jesus, levanta-se e anda. E quando aquele paralítico olhou, ele pôde então se levantar. E ele não só andou, mas ele saiu saltando, né, pulando de alegria. E ele entrou ali no templo agora, pulando, e as pessoas começaram a olhar aquele milagre que tinha acontecido, porque conheciam a história dele. Realmente ele era paralítico e agora ele anda. Como isso aconteceu? Então a fama, né, de Pedro e dos discípulos de Jesus começou a aumentar e as pessoas começaram a segui-los e a igreja começou a crescer e grandes milagres e maravilhas continuou acontecendo. Mas será que isso só aconteceu lá no passado? Né? Será que nunca mais vai acontecer? Não, isso pode acontecer na sua vida, na sua sala de aula. Crianças podem estar enfermas e você orar junto com a sua sala e elas serem curadas. O que nós precisamos é pedir para o Senhor Jesus. Você clamar, eu não tenho como, eu não realizo milagres e maravilhas. Mas em nome de Jesus, você está curado. Em nome de Jesus, você está liberto. Em nome de Jesus, você vai receber aquilo que o seu coraçãozinho quer. Mas quando você for falar de alguma coisa, de algum bem material para as nossas crianças, nós precisamos falar para elas assim, crianças, aquilo que você quer, o Senhor Jesus, ele tem poder para te dar. Mas o Senhor Jesus, ele vai te dar se for para o seu bem. Se for para te prejudicar, você não vai receber. E o Senhor Jesus vai tirar esse desejo do seu coração. Mas se é para o seu bem, para te fazer feliz, e o papai e a mamãe, você não tem condição, o Senhor Jesus, ele tem poder para te dar. Então, mostrar confiança em Jesus, mas também mostrar para eles que Jesus, ele dá somente aquilo que nós precisamos, até mesmo uma cura. Muitas pessoas clamam por cura, né? Mas não é o momento de Jesus curar. Não é, o Senhor Jesus não quer curá-lo naquele momento, não quer curá-lo daquela enfermidade. Mas a certeza que nós precisamos ter, que Jesus curando, ele é Deus. Se Jesus não curar, ele continua sendo Deus. O que nós precisamos é permanecer fiel e mostrar a fidelidade de Deus através das nossas vidas. Olha só como nós somos importantes para as nossas crianças, porque às vezes eles vão pedir algo e não vai receber.
às vezes a fé deles pode ficar, eles podem ficar tristes, desanimados e não acreditar mais em Deus. Então você tem a responsabilidade de mostrar para eles: o Senhor, ele tem poder para tudo. Só precisa saber se é a vontade dele para as nossas vidas. Amém? Então, olha, vocês acham que esses milagres, né, pararam de acontecer? Não, né? Os milagres ainda continuam. Agora, o que nós precisamos, né, é ver se nós estamos mesmo realmente querendo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. Jesus, ele curou muitas pessoas, muitos tipos de enfermidades, muitos tipos de libertações, operou milagres da multiplicação dos pães, da transformação da água em vinho, né? Jesus, ele operava milagres conforme a necessidade do povo, do lugar onde ele estava. E ele continua ainda operando milagres e maravilhas. E para que servem milagres? Para fortalecer a nossa fé e para mostrar que Jesus é o mesmo e que só ele tem poder, né? Quando os médicos não podem mais fazer nada, então nós vamos aos pés de Jesus e, se for da vontade dele, grandes milagres e maravilhas vão acontecer. E isso vai fortalecendo e as crianças vão vivenciando isso, elas vão entendendo qual o tamanho do nosso Deus, né? Às vezes elas acham que Deus, por estar lá no céu, ele é tão pequeno, mas não, ele é tão grande. Ele é pequeno a ponto de caber no nosso coração e é tão grande a ponto de cuidar de toda a humanidade ao mesmo tempo. Então nós precisamos mostrar esse poder do nosso Deus. Então, olha, milagres servem para que as pessoas vejam que Deus ama e opera o impossível a favor delas, né? Jesus, olha, o próprio Deus, né, para mostrar para nós o quanto ele nos ama, ele entregou Jesus, né, o seu único e perfeito filho, para vir aqui a este mundo, olha, para morrer em uma cruz. Isso foi para mostrar o amor de Deus. E agora, através de Jesus, do seu sacrifício, da sua ressurreição, o Senhor Jesus, ele tem poder para realizar milagres e maravilhas através de todos quanto o recebem como seu único e suficiente Salvador. Todos quanto têm, olha, a sua vida transformada, o seu pecado perdoado, todos quanto têm aqui, olha, uma vida de santidade, de obediência ao nosso Deus, de todos quanto querem anunciar o reino de Deus aqui na terra, de todos quanto estão aguardando a vida eterna lá no céu. Então, que nós possamos falar sobre o amor de Deus, o reino dele e a libertação, né, do nosso Deus através de Jesus na vida das pessoas. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando você, que o Senhor continue te dando força para que você continue levando a mensagem de salvação, que você continue levando, né, o Jesus que operou lá no passado, é o mesmo que opera hoje, é o mesmo que vai operar amanhã, lá no futuro. Amém? Então, é essa certeza que nós precisamos falar, que na casa de Deus Deus ainda opera grandes milagres e maravilhas. Amém? Então, que você possa, né, trazer, olha, as suas ofertinhas para o crescimento da obra do Senhor e que nós possamos continuar orando para que muitas e muitas outras pessoas, olha, venham para a casa do Senhor. E hoje apareceu para nós orarmos pelos nossos pastores. Vamos apresentar o Senhor. Então, a vida do nosso pastor, a sua família, o nosso pastor, a sua esposa está enferma. Então, eu gostaria também que você estivesse orando pelo pastor da Tia Giz, pela esposa do pastor, para que ela venha se restaurar da sua saúde e voltar a adorar ao Senhor Jesus juntamente conosco na casa
de Deus. Amém? Senhor, obrigado por mais uma vez entrar na tua presença, agora te pedindo, Senhor, a tua graça, a tua bondade sobre as nossas vidas, para que cada dia mais nós possamos crer que o Senhor opera grandes milagres e maravilhas, que possamos passar essa confiança para as nossas crianças, que elas possam, Senhor, clamar a Ti, o Senhor responder às suas orações. Senhor, cuide para que nós, a cada dia mais, possamos, fazer a Tua vontade aqui na terra. Senhor, abençoe os nossos pastores, abençoe o meu pastor em particular, a sua esposa, a irmã Preta, Jesus. Cuide para que ela restaure a sua saúde. Cuide, Senhor, para que ela possa voltar a Te adorar juntamente conosco na nossa casa. Entre com providência, Senhor. Cuide da vida de cada um dos Teus filhos, de cada pastor. Senhor, cuide para que a gente possa cada dia mais também, junto com os nossos pastores, cuidar das nossas crianças e levá-las ao teu encontro. Senhor, obrigada por mais uma semana que se passou e por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Grandes milagres e maravilhas. Amém? Amém. Eu falei irmã Preta porque a nossa pastora não gosta, que a gente fique falando o nome dela. Ela gosta que a gente chame ela por irmã Preta, Então, é um nome carinhoso e ela se sente bem, então a gente chama, Então, por isso que eu pedi oração pela irmã Preta. Então, você pode orar sim, que o Senhor sabe quem é e é o desejo do coração dela que ela seja chamada assim. Amém? Então, que o Senhor continue te abençoando. Se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei. Compartilhe essa aula com mais pessoas. Deixe seu comentário. Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.